A graça e a paz, queridos irmãos. Eu sou o pastor Leopoldo, E fiquei responsável de trazer a pregação nesse dia 7 de abril. Então, vamos meditar na palavra de Deus através de um estudo, que eu preparei. E o título desse estudo é As 7 Palavras de Vitória da Cruz. As 7 Palavras de Vitória da Cruz, de Jesus Cristo, E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 5. E nós vamos ler alguns versículos aqui deste capítulo para iniciarmos a nossa pregação, iniciarmos assim nossa meditação na palavra do Senhor. Vamos pensar então sobre as 7 palavras de Jesus na cruz, mas eu quero ler inicialmente Romanos capítulo 5. Então vamos lá, queridos. Romanos capítulo 5 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio da fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Agora prestemos atenção aqui no versículo 6 em diante. Diz assim a palavra de Deus: porque Cristo, quando nós éramos ainda pecadores e fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que um bom alguém se anime a morrer para um bom. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos também salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais agora, já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amados, esse capítulo 5 de Romanos é muito esclarecedor, porque ele nos fala aqui a respeito de um tema muito importante na Bíblia, a salvação humana, A salvação humana. Em teologia, a salvação ela tem um nome chamado soteriologia, ou seja, o estudo da salvação do homem, soteriologia, como Deus, salvou o homem, qual é o plano de Deus para a salvação do homem. E é interessante aqui nós repararmos que a Bíblia nos ensina que Jesus morreu para os pecadores e com um fim específico, As palavras aqui são bem esclarecedoras. Logo no início do texto, a palavra vem aqui, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Então, queridos, é importante nós percebermos que este texto é um texto esclarecedor que nos fala sobre essa questão da salvação, essa questão tão importante que eu diria que seria o tema principal da Bíblia. A salvação, o amor de Deus para com o homem, e o plano de Deus para a salvação do homem. E aqui no versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por pecadores, queridos, por pecadores. E aqui no versículo 9 diz o seguinte: logo muito mais, sendo justificados, mais uma vez a palavra justificados, pelo seu sangue, seremos também por ele salvos. Aqui é a palavra salvação, da sua ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, então a palavra reconciliados, aqui no versículo 9, com Deus, mediante a morte de seu Filho, a morte de seu Filho Jesus na cruz. Muito mais também seremos reconciliados, mais uma vez a palavra reconciliados, e seremos salvos. Olha aqui, é o tema principal da Bíblia, pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora, mais uma vez, a palavra reconciliação. Então, amados, esse texto é um texto muito esclarecedor que o apóstolo Paulo, escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, esta carta que é a igreja de Romanos, e João Calvino, ao ler, então, essa carta aos Romanos, e especificamente lendo aqui o capítulo 5, ele percebeu que nós somos justificados pela fé, e não pelas obras. A nossa justificação aqui assim, é meramente uma obra de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo.
E, queridos, isso é tão importante que isso realmente muda toda a nossa história. E nós devemos, então, aqui agora, começarmos a pensar, né, a respeito das últimas palavras de Jesus, porque estamos numa época de Páscoa, né, ou logo em seguida a Páscoa, e é interessante nós pensarmos nas palavras de Jesus lá na cruz. E introduzindo então esta mensagem, nós lemos esse texto que nos fala sobre o aspecto, né, da salvação, os 3 aspectos: a graça de Deus, a morte sacrificial de Jesus, né, a fé que o homem também tem ao responder, né, esse chamado de Deus. Segundo o Dr. Langtos, a soteriologia ou a salvação, ela envolve 7 doutrinas na Bíblia. A doutrina do perdão, a doutrina da justificação, a doutrina da reconciliação, a doutrina da redenção ou resgate, a doutrina da santificação, a doutrina da novidade de vida e a doutrina de adoção. Então são 7 doutrinas específicas dentro da doutrina da salvação. A salvação, queridos, de Deus é o antídoto para o pecado, né? O pecado, a condenação é o problema. O pecado e a condenação é a questão em si. Mas a salvação e a expiação de Deus é a provisão para o homem perdido. É a solução de Deus para o pecador. Então, amados, nós vamos assim falar rapidamente, lembrar rapidamente as 7 palavras que Jesus proferiu lá na cruz, né? A Bíblia nos diz que ele foi preso já tarde da noite, ali na quinta-feira, foi ali assim inquirido pelo Sinédrio, né, dos judeus, e depois foi levado logo de manhã na sexta-feira diante de Pôncio Pilato. E depois daquela condenação, que foi uma condenação totalmente injusta, ele foi açoitado e foi levado ali para o madeiro, para a cruz. Então, 7 palavras de Jesus na cruz. A primeira palavra, irmãos, a primeira palavra está lá em Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesus já na cruz, ele vê então aquele povo, aquela multidão, vê inclusive, né, os seus algozes, os soldados ali que estavam cumprindo ordem, e aí olhando aquela multidão e olhando inclusive aqueles que pediram a sua morte, ele disse então, Lucas capítulo 23, versículo 34, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então a primeira frase que Jesus fala ali na cruz, depois de ser levantado naquele madeiro, é uma palavra de perdão. Irmãos, não é assim se admirar que dentro da doutrina da salvação existe a questão do perdão, a doutrina do perdão. E as primeiras palavras de Jesus ali na cruz, relatadas nos evangelhos, Lucas capítulo 23, versículo 34, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus realmente nos perdoa, queridos, porque ele sabe que sem esse perdão não existiria a salvação. Ele estava ali naquela cruz do madeiro, não cometeu nenhum pecado, não cometeu nenhuma ação contra a lei e realmente estava ali sendo açoitado injustamente, crucificado injustamente. Mas ele quis ali assim, não apenas oferecer o perdão, mas ele também ofereceu o perdão incondicionalmente. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele até atenua a culpa dos seus algozes, daqueles seus perseguidores, porque ele diz que eles não sabem o que fazem. Então ele oferece ali o perdão, né, àquelas pessoas, mas não só aquelas pessoas que estavam ali. A mim, a você também, a todos aqueles que precisam desse perdão de Deus. Perdoar, irmãos, é um ato divino. E Jesus nos ensina na oração universal do Pai Nosso que nós devemos também perdoar os nossos ofensores, aqueles que nos ofendem. E é muito importante isso, por quê? Porque o perdão é algo libertador dentro do coração humano. Nós tantos precisamos liberar o perdão, quanto também precisamos ser perdoados. Então, não é à toa que as primeiras palavras de Jesus na cruz são palavras de liberar perdão. A segunda palavra de Jesus lá na cruz, queridos, rapidamente, nós encontramos lá em Lucas capítulo 23, versículo 43. E Jesus diz assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Foi uma frase que Jesus disse especificamente para aquele ladrão que estava à sua direita. É interessante que Jesus foi crucificado ali, provavelmente às 9 horas da manhã, e ao seu lado foi colocado 2 ladrões. É interessante também que esses 2 ladrões, eles estavam insultando Jesus, os 2, não apenas um. E é lógico que com o passar do tempo,
talvez a consciência bateu naquele ladrão à sua direita e ele falou assim, olha, realmente nós estamos aqui porque merecemos, porque realmente cometemos injustiça, mas esse é justo. E aí aquele ladrão se dirigindo para Jesus diz, Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-se de mim. E aí Jesus respondeu a essa indagação do ladrão, né? Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, queridos, a segunda palavra de Jesus na cruz foi especificamente para esse ladrão à sua direita, porque ele, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo o seu erro, viu também que Jesus era um rei justo, que não merecia estar ali. E não apenas um rei, ele disse, quando entrares no teu reino, lembra-se de mim. Então, aquele ladrão, ele tomou consciência do seu pecado e estava pedindo ali clemência por Jesus. E Jesus, então, deu uma palavra de salvação para ele. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. É interessante também essa palavra. Essa palavra pode ser aplicada a cada um de nós, porque ela nos lembra que a salvação é pela graça de Deus, irmãos, mediante a fé. Lá em lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, a Bíblia nos afirma isso, que pela graça sois salvos, isto mediante a fé em Cristo Jesus. Isto é dom de Deus e não de homens, não obra de homens. Então, queridos, em nome de Jesus, Jesus pôde então dar aquela salvação para aquele ladrão da cruz, porque a salvação não depende de obras. Aquele ladrão da cruz, ele não teve tempo de fazer boas obras, ele não teve tempo de pedir perdão para os homens, de se reconciliar com aqueles seus crimes, mas sem dúvida com os crimes, né, cometidos e pagar o preço da lei, mas ele simplesmente foi salvo por Deus, pela graça e a misericórdia do Senhor. Então a segunda palavra de Jesus na cruz é uma palavra de salvação. Terceira palavra de Jesus na cruz é uma palavra de restauração familiar e cuidado. Em João capítulo 19, versículo 25 a 27, Jesus respondeu assim, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a sua irmã e sua mãe Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e vendo também o discípulo amado, disse à sua mãe, mulher, eis aí o seu filho. E depois disse ao discípulo, eis aí também a sua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Aqui Jesus parece que tem assim um cuidado específico com sua mãe, quando ele diz aí, mulher, eis aí o seu filho, e filho, eis aí a sua mãe. E sem dúvida nenhuma, Jesus ali sendo realmente martirizado naquela cruz, depois de receber vários açoites, talvez já agonizando, né, com falta de ar, com cãibras, e realmente ele olha para sua mãe e se compadece. E talvez percebendo ali que sua mãe deveria ser cuidada, né? Inclusive dentro da sua fé, porque ela já tinha tido a revelação que Jesus era o Filho de Deus, e ela sabia realmente sobre o plano da redenção do Senhor Deus Todo-Poderoso, e ela precisava então ali realmente estar amparada por um dos seus apóstolo ou discípulo. Provavelmente os filhos de Maria, os outros filhos, não acreditavam em Jesus, não tinham a mesma fé que ele era o Filho de Deus. E Maria estava ali ao pé da cruz, acompanhando todo aquele martírio, e aí Jesus, olhando para ela, deu uma palavra de restauração e cuidado. Então, João ali, provavelmente o discípulo amado, entendeu que deveria então ali cuidar de Maria. A quarta palavra de Jesus já se refere ali talvez ao final, realmente ali perto das 15 horas, quando era, na verdade, contado, né? A hora nona do dia. Essa hora nona, o dia começava às 6 horas da manhã, a hora nona, então 6 mais 9 às 15 horas, provavelmente o horário da morte de Jesus. E essa frase se encontra lá em Mateus capítulo 27, versículo 46. É uma palavra, né, forte, porque, e perto da hora nona, o texto afirma, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Lá em Marcos capítulo 15, versículo 34, é o mesmo texto, apenas muda a expressão Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Essa palavra, essa frase está aqui assim, né? Realmente em aramaico, Jesus quis expressar isso em aramaico, mas expressa o quê? Expressa aqui o desamparo, né? Uma palavra, inclusive, de agonia, mas uma palavra também de aceitação da sua missão. E por que, queridos, aqui
já perto da sua morte, Jesus se sentiu desamparado. É uma coisa muito especial nós percebemos. Segundo o pastor Hernando Dias Lopes, a morte expiatória de Cristo não podia ter algum amparo por Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus realmente foi desamparado pelo Pai. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada nos ensina que o próprio Deus Pai realmente aceitou o sacrifício de seu filho na cruz como uma morte expiatória ou uma morte substitutiva. E ali ele não poderia, aliviar o seu filho, porque Jesus estava carregando sobre si todos os nossos pecados. Jesus foi desamparado pelo Pai para que eu e você, como pecadores, pudéssemos ser amparados, inclusive salvos. Então, Jesus experimentou aqui um desamparo terrível, realmente, porque no aspecto moral, no aspecto espiritual, ele tinha comunhão com o Pai plenamente. Mas aqui, especificamente, quando ele carregou o preço de todos os nossos pecados, ele realmente foi desamparado. Ele estava sozinho nesta missão. E quando eu digo que ele estava sozinho, é porque realmente Deus aceitou aquele sacrifício. E Jesus foi ali assim como uma ovelha muda para o matadouro. Ele aceitou realmente o seu propósito de morrer na cruz para nos trazer a expiação, que significa uma morte substitutiva. Ele assumiu o nosso lugar. Aquela pena cabal de morte era para todos os pecadores. A Bíblia Sagrada nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, amados, essa palavra aqui, desamparo, ela tem tudo a ver com a questão da expiação. Jesus experimentou aquela morte sofrida, aquela morte realmente terrível, porque era uma morte que todos nós merecíamos pelos nossos pecados. Mas Jesus tomou aquele jugo, e assumiu o nosso lugar. A quinta palavra da cruz está lá em João capítulo 19, versículo 28. É interessante, antes de dizer essa quinta palavra, ainda na quarta palavra, segundo o Hernando Dias Lopes, a cruz não foi um acidente, assim também como a ressurreição não foi uma surpresa. Eu lembrei da pregação do pastor Edson Pereira de Gouveia no domingo, que ele disse que Jesus morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou para que nós fôssemos salvos. Então, a morte de Jesus realmente nos perdoou os pecados e a ressurreição de Jesus nos trouxe a salvação, a esperança da vitória sobre a morte. Então, queridos, realmente, Jesus foi desamparado para que nós fôssemos amparados por Deus. A justiça de Deus foi cumprida ali na morte de Jesus, morte substitutiva. Então, a cruz não foi um acidente, assim também como a ressurreição não foi uma surpresa. E a quinta palavra, voltando aqui assim, é uma palavra também de agonia. Jesus, depois de sofrer tudo aquilo, ele teve sede. Provavelmente não deram bebida alguma para Jesus depois que ele foi preso na noite anterior, foi açoitado durante a manhã, foi crucificado e depois de algumas horas ali na cruz, provavelmente mais umas 6 horas, ali perto das 15 horas, ele teve sede. E aí, o que Jesus falou? Depois sabendo que Jesus, em João 19, 28, depois sabendo que Jesus, que já todas as coisas estavam terminadas para que a escritura se cumprisse, disse, tenho sede. E ninguém quis aplacar-lhe a sede, muito pelo contrário, ofereceram vinagre, E por que isso então está escrito aqui na Bíblia? Porque Jesus teve sede. A maior sede de Jesus, irmãos, ele já tinha relatado, A maior fome que ele tinha, a maior sede que ele tinha, era de fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. A sede de Jesus aqui era uma sede de justiça, sem dúvida alguma que ele estava expressando aqui a sede física, E isso para mostrar também que Jesus era humano, ele era 100% humano, ele era Deus sem dúvida alguma, mas ele era 100% humano, tinha um corpo humano, tinha necessidades humanas, teve sede aqui assim, porque sem dúvida alguma o seu corpo estava necessitando, de hidratação, e ele teve sede. E ao mesmo tempo que ele teve essa sede, sem dúvida alguma, ele teve uma sede também de cumprir a vontade do Pai. E é lógico que mesmo se ele oferecesse água, a sede dele não seria suprida, porque ele já tinha perdido muito sangue e provavelmente com muita hemorragia, não era apenas um copo d'água que aliviasse sua sede. Então, eu tenho impressão, sem dúvida alguma, que esta expressão de Jesus, ela vai além da questão física, ela vai além simplesmente de um copo de água, ela vai além, porque ele queria cumprir a vontade do Pai. Eu tenho sede de fazer a vontade de Deus, tenho sede de cumprir
a justiça, tenho sede de ver realmente o meu reino sendo instalado no coração humano. Então, a sede de Jesus, querido, sem dúvida nenhuma, é a sede de comunhão com o Pai, de estar fazendo a vontade do Pai e também, né, realizar a sua obra, sendo o autor e consumador da salvação em Cristo, em Deus Pai Todo-Poderoso. Então, querido, sem dúvida alguma, lá em João capítulo 6, versículo 4, Jesus já havia nos falado: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa era a sede de Jesus, de trazer esta vitória, né, sobre a morte para cada ser humano. Vamos então agora ver a sexta palavra de Jesus na cruz. É uma palavra de vitória. A sexta palavra de Jesus na cruz está lá em João 19:30. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Então, queridos, esta palavra que está consumado, ela nos traz assim uma revelação muito grande. No hebraico significa telestai, tetelestai, tetelestai. Eu me lembro muito bem a pregação do pastor Edson Lobo, né? Dizendo que esta palavra em hebraico tem um significado especial. Significa está feito, está pago, está garantido, né? É uma tarefa que está cumprida, é um negócio que foi consumado, que está totalmente pago e é uma garantia, né? De algo realmente diante dos aspectos legais, está garantido. Então, querido, esta palavra é uma palavra que Jesus nos deu lá na cruz, está consumado. Que coisa maravilhosa, né? Jesus cumpriu toda a sua obra como homem aqui nesta terra e também realmente como redentor, está consumado. E aí, queridos, realmente não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Jesus cumpriu realmente todo o seu propósito ali na cruz, cumpriu todo, né, o seu chamado. Em Colossenses capítulo 2, a Bíblia nos afirma algo interessante. Jesus, ele pagou o escrito de dívida que era contrário a nós e o rasgou ali no madeiro, né? O anulou ali no madeiro. O que significa isso? Significa que Jesus pagou todo o preço do nosso pecado ali na cruz. Ele rasgou o escrito de dívida, segundo Paulo, capítulo 2 de Colossenses, que era contrário a nós, o escrito de dívida que era contrário a nós, Jesus o anulou, o rasgou ali no madeiro, o pagou ali na cruz. Então ele cumpriu realmente, por isso que a Bíblia nos afirma que hoje já não há condenação mais nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Jesus já pagou o preço. E a última palavra, a sétima palavra, é uma palavra de esperança e também de confiança de Jesus na cruz. E clamando Jesus, com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então ele confia mais uma vez, né, a sua vida, o seu espírito a Deus Pai Todo-Poderoso. Ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Né? O corpo de Jesus experimentou a morte, mas o espírito de Jesus jamais poderia realmente experimentar a morte, porque o espírito de Jesus é o próprio Deus, é o próprio Redentor, e o Espírito de Jesus foi entregue a Deus Pai Todo-Poderoso. Então, havendo dito isto, expirou. Lucas capítulo 23, versículo 49. Lá em Apocalipse capítulo 13, 8, a Bíblia nos afirma: Jesus morreu antes da fundação do mundo, querido. Ele cumpriu plenamente seu propósito, foi morto antes da fundação do mundo. Então, a morte de Jesus não faz parte de um plano B, depois da rebelião do homem, depois da desobediência humana. A morte vicária de Jesus, a morte substitutiva de Jesus, a morte expiatória de Jesus na cruz faz parte do plano original de Deus para a salvação do homem. Então, não podemos pensar que Deus foi pego de surpresa quando o homem caiu, mas Deus já tinha providenciado, segundo Apocalipse capítulo 13, versículo 8, esse resgate da humanidade através do sangue de Jesus. A cruz não foi um acidente. O plano redentor de Deus não é um plano B, porque o plano A não funcionou ou falhou. O plano redentor de Deus não mudou hora alguma através da rebelião humana. Muito pelo contrário. Deus sempre planejou a salvação humana através de seu Filho Jesus Cristo. Deus sempre planejou a salvação humana através do sangue de Jesus.
Sem dúvida nenhuma, o pecado humano é uma tragédia, querido. Sem dúvida alguma, o pecado humano corrompe a humanidade, deteriora a raça humana e faz com que o homem se distancie cada vez mais de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que realmente, né, todos os pecados estão destituídos da graça de Deus. Todos pecaram. O pecado é universal na raça humana e todos estão destituídos da graça de Deus. Mas Romanos 6, 23 também nos traz uma palavra maravilhosa, porque o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a vida eterna é para aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, queridos. E nós podemos realmente viver a verdadeira Páscoa quando passamos, né, de uma vida de pecado para uma vida de santidade na presença de Deus. Quando nós vimos aqui assim no início da nossa pregação, eu falei que a salvação, a soteriologia, ela tem 7 doutrinas: o perdão, a justificação, a reconciliação, 3, redenção e resgate, santificação, novidade de vida e adoção. Esses 3 últimos aspectos, santificação, novidade de vida e adoção, é o que nós temos que viver na presença de Deus enquanto estivermos aqui nessa terra, depois de sermos resgatados com o Senhor. Precisamos, assim, buscar o Senhor em santidade de vida, precisamos, assim, buscar o Senhor e realmente vivermos, né, uma nova vida na presença de Deus, porque somos filhos. Antes éramos criaturas de Deus, mas depois da reconciliação, depois do perdão, da justificação, da reconciliação, do resgate, nós fomos chamados para sermos filhos de Deus nesta terra. Amém? E isso é interessante porque nós devemos entender que a morte de Jesus não foi um acidente. Ela foi planejada antes da fundação do mundo por nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que é bom, que é infinito, que é amoroso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se a morte de Jesus não foi um acidente, a ressurreição de Jesus também não é a surpresa, porque ele venceu a morte e nos deu a esperança de vencermos a morte também, o último inimigo a ser destruído. Meus amados, nesse momento que nós estamos vivendo assim de pandemia, nós estamos um pouco afastados e muitos estão vivendo realmente assim grandes tribulações, né? Perdas em suas famílias, de entes queridos, né? Pessoas assim realmente com muita ansiedade, com muita depressão. Realmente nós tivemos as nossas vidas mudadas nesse último ano através desta pandemia. Mas eu quero orar por você, porque a palavra de Jesus na cruz é uma palavra de vitória. Realmente, se nós formos pensar, né, uma palavra de perdão, uma palavra de salvação, uma palavra de cuidado, de restauração familiar, uma palavra, né, que mostra o desamparo de Jesus, mas ao mesmo tempo nos remete à expiação dele, porque ele foi uma morte substitutiva. Uma palavra ali talvez de agonia, porque ele teve sede, mas mostra também a sua humanidade. Ele estava vivendo tudo aquilo ali assim por amor a cada um de nós. Uma palavra também de triunfo, telestai, que significa está feito, está pago, está garantido, está consumado. E por fim, querido, uma palavra de esperança, uma palavra de confiança. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus nos ensinou a confiar no Pai. Ele consumou a sua obra na cruz do Calvário. Então devemos confiar nossas vidas ao Senhor. Fiquei um pouco surpreendido ao ler uma reportagem essa semana, esses dias, do Danilo Gentili, quando ele teve uma alergia, né? Não foi nada de Covid, não. Ele teve uma alergia e a sua traqueia começou a fechar. E ele deu um testemunho que ele pensou assim, agora pode ser a hora que, né, eu vá entrar no saco. Entrar no saco significa morrer. Mas ele disse que depois, quando ele pensou que ia entrar no saco, ele não poderia fazer mais nada, então ele confiou em Deus. Ele não é nenhum exemplo de cristão, até onde eu sei, mas eu estou citando isso aqui assim porque ele teve paz. Depois ele falou assim, então, se eu vou para o saco, eu entrego as minhas vidas nas mãos de Deus, porque quem está em Cristo não morre. E é interessante que esse depoimento dele nos lembrou a verdadeira Páscoa. A Páscoa é a passagem da morte para a vida. Então que nós tenhamos uma verdadeira Páscoa em família e que nós possamos assim ser abençoados por Deus, em comunhão com o nosso Deus. Que cada casa nossa, irmãos, da nossa igreja, tenha a presença de Deus Pai Todo-Poderoso, de seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo, nos fortalecendo, nos animando e nos fazendo mais do que vencedores. Vamos orar por todas as necessidades que os irmãos estão passando, por aquelas pessoas também que vocês querem colocar diante do Senhor, aquelas pessoas que estão enfermas, aqueles que precisam ser realmente
abençoados com a cura divina. Vamos orar, tá bom, queridos? Em nome de Jesus, vamos pedir a Deus que estas palavras que Ele que mencionou através de Jesus na cruz possam nos trazer ânimo, possam nos trazer, assim, esperança, né? Vitória, porque a maior vitória, irmãos, de um ser humano é estar na presença de Deus. A maior vitória de um ser humano é estar realmente reconciliado com Deus Pai Todo-Poderoso. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nos apeguemos nesta palavra, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer pela obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Assim como o pecado, Pai, é o problema, o pecado, Pai, é a questão, a salvação providenciada pelo Senhor, Pai, realmente é a provisão, é a solução para as nossas vidas. Meu Deus, devemos falar como Pedro, Pai. A quem iremos, Pai? Porque só Tu tens palavras de vida eterna. E a quem nós iremos, a não ser o Senhor? Nós precisamos estar realmente cada vez mais amparados pelo Senhor, nas Tuas promessas, nos ensinamentos de Jesus no Evangelho, e que nós possamos, Pai, nos apegar a esta palavra tão maravilhosa, de tão grande salvação. Assim como diz o autor de Hebreus, como podemos nós negligenciar tão grande salvação? Jesus não foi poupado, né? Aprove Deus realmente, né? Escolher seu filho para nos substituir ali naquela cruz. Aprove Deus escolher o seu único filho para nos salvar ali através daquela morte sacrificial, morte substitutiva. Então, Jesus, que realmente o Senhor esteja entrando em nossos lares, nossas casas, trazendo, Pai, salvação, trazendo, Pai, regeneração, trazendo, Pai, santificação, trazendo, Pai, sem dúvida, uma novidade de vida, Pai, em nome de Jesus, essa justificação maravilhosa, esse resgate maravilhoso na Tua presença. E assim também pedimos a cura, Pai, para aqueles que estão enfermos, pedimos também, Pai, a Tua provisão de alimentos para aqueles que são mais necessitados. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que haja realmente amor da Tua igreja e que a Tua igreja possa viver, Pai, sem dúvida nenhuma, na esperança, Pai, desta palavra de vitória, Pai. O Senhor morreu na cruz por causa dos nossos pecados, mas o Senhor ressuscitou para nos dar a vida. Quero agradecer a Deus, a nossa igreja, né, que está se reunindo através desse culto online, e quero animar os irmãos. Continue firme, irmãos. Continue firmes, porque Jesus é o nosso Redentor. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite.